Muito bem. Alguns outros exemplos de movimento uniforme. Então, aqui o exemplo, duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A, parte uma moto rumo à cidade B, uma velocidade de 30 km por hora. No mesmo instante, parte de outra cidade, né? Então, da cidade B, rumo a A, com velocidade constante, 50 km por hora. As perguntas são: quanto tempo após a partida eles vão se encontrar? Qual é a posição de encontro em relação à cidade A? E construir no mesmo sistema de eixos um gráfico para isso. Bom, as duas primeiras eu vou resolver. Em relação ao gráfico, eu tenho ele pronto, que vai facilitar só para a gente fazer a discussão e entendimento. Na realidade, esse exercício não tem esse desenho, tá? Eu trouxe o desenho para facilitar. Normalmente, quando nós vamos fazer esse tipo de exercício, eu vou estar lá estabelecendo um sentido, vou colocar a cidade A, a cidade B, e aí ele fala de uma moto, então no nosso móvel aí, um vai sair de A para B, e o outro móvel vai sair de B para A. Então, sentidos contrários, para eles se encontrarem em algum lugar. Quer saber quanto tempo e qual vai ser a posição em relação ao A. É isso que ele está pedindo. Então, a gente pode fazer apenas um rascunho. No caso aqui, a gente tem um desenho mais bonitinho, a gente vai usar ele. Outra informação é, como a distância entre as cidades é de 400 quilômetros e a velocidade está em quilômetro por hora, eu não tenho a necessidade de fazer a conversão para metros por segundo, porque todas as unidades estão em quilômetros, quilômetro por hora, então o tempo vai ser encontrado, vai ser em horas, e a posição vai ser em quilômetros. Então, eu não preciso ficar fazendo transformação. O próprio desenho aqui já aparece que posição em quilômetros. Bom, vamos entender como a gente vai resolver isso. A distância é de 400. Então, quando eu estabeleço a primeira moto aqui na cidade A, sentido AB, eu zero ela na origem e lá vai ser 400. Se eu colocasse que ela partiria do 100, lá seria 500. Vai mudar o que nisso? Nada. Não muda nada, o cálculo vai ser exatamente o mesmo. Tá ok? Só as posições que iam mudar, os números, mas o resultado continua sendo o mesmo. A velocidade do meu piloto aqui amarelo da cidade A é de 30 km por hora. Então, eu tenho aqui uma velocidade igual a 30 km por hora. Só para a gente colocar aqui na representação. E a velocidade no meu piloto cinza aqui, no meu B, é de 50 km por hora. Qual é a atenção que eu tenho que fazer agora ao montar o cálculo? Na realidade, a gente quer montar uma função horária para cada um deles, para depois fazer o cálculo. Vamos lá. Posição, função horária, né, do A. Então, a posição do A é a posição inicial. Quem é a posição inicial? A gente estabeleceu que ele vai partir, a origem vai ser a cidade A. Então, é 0, mais a velocidade dele. A velocidade dele é 30 vezes o tempo. Só vou voltar aqui um pouquinho, colocar a fórmula, posição final, posição inicial, S0, né? Mais V vezes T. Então, a fórmula é essa, que eu fiz apenas a substituição. Então, eu sei que a posição do A, né, então, vai ser de 30T. Faço a mesma coisa para o B. Posição final do B é igual à posição inicial. Bom,
ele vai partir do 400, mais a velocidade que ele vai aplicar. Aí está o grande detalhe, toda vez que eu tenho uma posição, né, um sentido, então a moto A está vindo para a minha direita, né, da esquerda para a direita, é a minha seta de referência aqui, a moto que está saindo da cidade B está no sentido contrário à trajetória. Logo, na representação, vai ter que aparecer negativo. Então, 50t é negativo. Então, a minha velocidade é negativa. Mas não é porque a velocidade é menos, não existe isso, né? O negativo é apenas para indicar que está em sentido contrário à trajetória. Então, sempre que ela tiver contrária a essa trajetória, vai ser negativo. Isso. Se o meu segmento aqui fosse para a esquerda, né, então, ao invés de sair de A para B, eu fosse de B para A, minha velocidade seria positiva em B e negativa em A. Então, eu tenho que observar o sentido da trajetória. Ok? Alguém falou alguma outra coisa? Não? Bom, então eu tenho a função horária do A, aqui do A, e tenho a função horária do B. A partir daí, eu vou usar agora essas duas condições para responder o item A. O item A diz, em que instante eles se encontram? Eles vão se encontrar em uma posição, né? Vai ter uma posição aqui que eu não sei qual é. Estou colocando aqui, não quis colocar no meio, não sei onde vai ser mais ou menos. A gente vai calcular. Então, eles vão se encontrar numa posição aqui, vamos chamar de SE, uma posição de encontro. Eles vão ter uma posição de encontro. E essa posição de encontro é onde a posição final do A é igual à posição final de B. A posição de encontro é quando eu igualo a posição final do A com a posição final do B. Então, quando eu igualar essas duas funções, né? Então, se eu fizer a posição de A igual à posição de B, é onde ele se encontra. Quando isso se dá? Quando 30t, que é a posição de A, é igual a 400 menos 50t, que é a posição de B. E eu tenho uma equação, uma incógnita, e eu resolvo essa equação. Eu tenho que 30t mais 50t, vou trocar o 50 de membro, troca de sinal, deixa eu fazer um 5 melhorzinho. 50t é igual a 400. 80t é igual a 400. 400 dividido por 80, e eu encontro o meu tempo, meu instante. Quando eu falo em instante, lembra tempo. Então, 400 por 80 dá 5. Então, 5 o quê? 5 horas. Tá? Por que 5 horas? Porque a gente não trocou unidade. A gente está trabalhando com velocidade em quilômetros por hora, distância em quilômetros, então o tempo tem que ser em horas. Então, a primeira questão aqui é, quanto tempo após a partida eles se encontram? 5 horas depois de eles partirem da posição deles. Seja a cidade A, a moto vermelhinha, e a cidade B, a moto verdinha. A essa velocidade que foi atribuída, de 30 km e de 50 km por hora, eles vão levar 5 horas para se encontrarem. E aí vem a pergunta B. Em qual posição
qual é a posição de encontro em relação à cidade A. Quer dizer, a partir de A, a partir da origem, onde vai ser essa posição de encontro? Então, no meu item B, ele está perguntando a posição de encontro. A posição de encontro em relação à cidade A é usar a função horária de A, que é 30 vezes T. Então, eu vou ter 30 vezes T. Meu T eu acabei de encontrar, né? Meu tempo de encontro. 30 vezes 5. Então, a posição de encontro em relação a A será 150 quilômetros. Então, a partir da cidade A, ele vai estar na posição 150. Então, ele vai sair de 0 e vai chegar na posição 150. Tá ok? Se eu fizesse a mesma coisa com o B, eu também encontraria a posição 150, né? Então, só de 400, ele vai reduzindo até chegar em 150. Item C. Construa no mesmo sistema de eixos os gráficos das duas posições, perdão, o gráfico das posições dessas motos em função do tempo. Então, eu fiz o seguinte, já peguei ela pronta aqui para facilitar. Então, eu tenho, como está já tabelado, um gráfico bonitinho, para você fazer manualmente aqui, né, era mais fácil fazer num quadriculado, e aqui fazer à mão ia ficar muito ruim, que muitas vezes não ia conseguir colocar os alinhamentos. Então, deixei prontinho aqui. A primeira tabela é da primeira função. S de A é igual a 30T. Como funciona? Lembrando que para montar um gráfico, eu preciso de no mínimo 2 pontos, já que nossa função horária de primeiro grau é uma linha reta. Então, com 2 pontos, eu consigo traçar. Mas aqui, a gente queria colocar todas as situações até mostrar o encontro, né? Onde as duas motos se encontram. E aí, até para fazer uma outra justificativa que eu vou fazer com vocês agora. Um USB aqui, só para a gente deixar as duas funções. Deixa eu só separar esse gráfico um pouquinho para cá. Então, SB é 400 menos 50T. Então, você atribui valores, que foram atribuídos valores de 0 a 6. Então, 0 vezes 30, 1 vezes 30, 2 vezes 30, 3 vezes 30, até 6 vezes 30. Então, tem todos os valores. E depois você vai no gráfico e vai marcando. Então, 0 é 0, 1 é 30, 2, 60, 3, 90, 4, 120, 5, 150, 6, 180. Essa reta X, né, o piloto é o piloto X, nessa reta vermelha que vocês observam, é uma reta crescente. Por que crescente? Porque a nossa velocidade é positiva. Se a nossa velocidade é positiva, o coeficiente sendo positivo, a reta sempre será crescente. No caso da segunda, no nosso segundo piloto, Y, né, que tem a posição 400 menos 50T, o negativo da velocidade aqui indica que o meu coeficiente sendo negativo, a reta será decrescente. Então, quando você atribui valores, ó, 0 é 400, 1 é 350. Quer dizer, a cada um que você atribuir, ele vai perder 50 no resultado. E aí vai reduzindo até 100. Então, vamos lá, 0 é 400, 1 é 350, 2, 300, 3, 250, 4, 200, 5, 150, 6, 100. Então, eu consigo fazer no mesmo gráfico de posições, né, ó, posição em relação a tempo,
e mostrar exatamente aonde ele encontra. Aonde ele encontra? Na posição 150 quilômetros e no instante 5 horas. Então, graficamente, mostra os dois resultados que a gente encontrou aqui. Ok? Então, eu deixei pronto, porque já fica mais fácil do que fazer toda a construção. Mas nós podemos fazer sempre as construções. Faz 2 tabelas, uma para cada função, e depois, de preferência no quadriculado, que fica mais fácil, né, para você visualizar as marcas, você atribui os pontos, faz os traçados das 2 retas, e aí consegue encontrar o ponto de encontro, seja em posição, seja em instante. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício. O segundo exercício também é muito comum em relação a movimento uniforme, é quando nós fazemos um deslocamento de um móvel, no caso aqui um trem, e esse trem agora a gente vai levar em consideração as suas dimensões, né? A moto foi pontual, eu não tinha necessidade de falar o tamanho da moto, peso da moto. O trem, nesse caso, como é um deslocamento em túnel ou em ponte, a gente vai observar que é importante nós sabermos a dimensão dele. E nesse caso aqui o trem então tem 80 metros. De novo, esse desenho não tinha, eu peguei um desenho pronto, tá? Mas você teria que fazer esse rascunho. Então o trem tem 80 metros, tem uma velocidade escalar constante de 72 km por hora, vai atravessar um túnel de 100 metros, e aí vem a pergunta: qual o intervalo de tempo entre o instante em que o trem começa a entrar no túnel até o último vagão na sua saída? Então, a gente vai observar que o trem está em metros, o túnel está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, eu preciso encontrar uma unidade em metros por segundo para que todos estejam na mesma unidade. Então, 72 km por hora, você lembrar da nossa regrinha de quilômetro por hora para metro por segundo, nós dividimos por 3,6, que é o fator de transformação. E a gente vai encontrar, então, que a velocidade é 20 metros por segundo. Ok? Então, essa é a nossa referência. Bom, vamos montar uma função horária. Observem que a gente está tomando o último vagão como posição de origem, tá? Por quê? Porque se a gente pegar da frente, quando ele chegar à frente aqui depois do túnel, quer dizer, vai ter todo o trem ainda dentro do túnel. Então, eu não vou conseguir fazer essa conta. Eu preciso pegar o último vagão, porque ele vai percorrer toda a distância do tamanho de um trem, entrando. E quando o trem sair, o último vagão vai dar exatamente a distância, né, e o tempo que gastou para percorrer todo esse trajeto. Por isso da importância. Então, vamos montar a função horária aqui. A função horária vai ser a posição inicial. A gente vai iniciar aqui no 0, mais a velocidade vezes, perdão, velocidade a gente sabe, velocidade é de 20 metros por segundo, a gente já fez, e o tempo. Então, essa é a nossa posição. A gente está considerando a origem aqui no A, né? Vou chamar aqui de S de A para facilitar. E ele agora, a nossa posição inicial, ele vai se deslocar tudo isso aqui para chegar aqui nessa posição. Ele vai sair dessa posição. Nossa, que horrível que ficou. Dessa posição até aqui. Esse vai ser todo o deslocamento. É nosso ΔS, nossa variação.
Ele quer saber quanto tempo o trem gastou entre entrar e sair desse túnel. Bom, a distância toda percorrida, eu sei qual é. Por quê? Porque eu tenho 80 metros, que é o tamanho do trem. Então, quando o trem começar a percorrer, então imagine esse ponto A se deslocando até aqui 80 quilômetros, porque ele percorreu todo o tamanho do trem, e mais os 100 metros do tamanho do túnel, e aí o meu ponto A vem para cá. Esse foi o deslocamento no meu ponto A. Então, o deslocamento será de 180 metros. Né? Então, 80 mais 100. Então, se eu substituir agora 180 aqui, isso é igual a 20t. Vocês viram que é bem tranquilo. Vai ficar, opa. 180 dividido por 20 é igual ao tempo. Então, meu tempo é igual a 9 segundos. Então, ele vai gastar a 20 metros por segundo, 9 segundos para entrar no túnel e sair. Vai percorrer 180 metros. Então, 9 segundos a 20 metros por segundo, 180 metros. E esse exercício é um exemplo clássico de túnel, de ponte. Eu tenho que sempre usar essa estratégia de pegar o final dele para fazer a contagem de ultrapassagem. Se você pega a ponta, então ele vai ter o 0 aqui na ponta, 100, e aí você vai ter que contar que ele vai ter que andar o trem inteiro. Então vai ter que contar os 80 metros aqui. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. Tá bem? Muito bem. Terceiro exercício, então, diz assim: um atirador aciona o gatilho de sua arma, que aponta para um alvo fixo na terra. A velocidade da bala ao sair do cano da arma é de 660 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele ouve o barulho da bala atingindo o alvo. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a distância do atirador ao alvo. Bom, primeiro passo, nós verificamos que as unidades são não iguais, mas estão no mesmo sistema, né? Se eu tenho metros por segundo, tenho segundos, metros por segundo, então eu não preciso ficar fazendo transformação de unidade. Aqui já tem 3 itens para facilitar. O T1 é o tempo gasto pela bala para atingir o alvo. T2 é o tempo gasto pelo som para chegar ao atirador após a bola atingir o alvo. E x é a distância entre o atirador e o alvo. Então, o meu x aqui, que é essa distância, é a diferença de posição deles. Ok? Então, a diferença de posição deles. Bom, vamos ter que analisar em 2 situações: o tiro e depois o deslocamento do som. Então, o primeiro passo é identificar o tempo. A gente viu que o dado do enunciado diz que o tempo gasto pela bala para atingir o alvo, mais o tempo gasto para o som chegar ao atirador, né? Então a gente vai chamar T1, T2, foi de 2 segundos. Então foram gastos 2 segundos para que o atirador ouvisse, a partir do tiro, o som da bala atingindo o alvo. Bom, essa é uma informação que nós temos.
Vou fazer um quadro aqui, para a gente usar essa informação. Uma outra informação. A distância entre eles é a variação de posição. Então, se eu fizer a posição final menos a posição inicial, eu sei que essa distância, essa variação, ele chama de x. Essa é uma outra informação. Com essa informação, eu posso derivar a fórmula para montar a fórmula para a gente poder resolver o nosso problema. Então, eu sei que S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. Porque é S igual a S0 mais VT. Então, se eu trocar o S de posição, ele fica, perdão, o S0, ele fica menos S0. Substituindo agora, eu tenho que o deslocamento de cada um deles é a velocidade vezes o tempo. A gente sabe que velocidade é distância dividida por tempo, né? Então, x é a minha distância. Se eu dividir por tempo, passar multiplicando, eu isolar o x, que é a minha distância, então, só multiplicar a velocidade por tempo. Então, eu tenho duas situações agora. E elas são distintas. É diferente da moto que os dois elementos estão se deslocando em sentidos contrários. Então, vou ter que analisar o tiro, 2, o som no retorno. Então, eu tenho a velocidade no tiro e a velocidade do som. Então, o primeiro passo, a distância em relação ao tiro é de velocidade 660, mas não é em qualquer tempo, é no tempo 1, que é o deslocamento da bala para atingir o alvo. Então, a bala até atingir o alvo vai percorrer x metros a uma velocidade de 660 metros por segundo em um tempo específico para esse deslocamento. Depois, eu tenho o deslocamento do som até o atirador, onde a velocidade é 340. E aqui está a diferença, não é por sentido contrário. A velocidade vai ser essa porque é um evento, outro evento, né? Então, para um tempo 2, que é o tempo para esse deslocamento do som da bala atingindo o alvo até o atirador. Então, tem duas situações distintas aqui. Não é a mesma com dois elementos. Bom, o que eu posso tirar aqui é que se as distâncias percorridas forem iguais, a velocidade vezes o tempo de cada um deles vão ser iguais. Então, eu sei que 660 T1 vai ser igual a 340 T2. As distâncias são iguais. Então, eu vou ter que agora verificar uma maneira de resolver esse sistema, essa equação, com duas incógnitas. Então, eu volto lá para a primeira situação. Se o tempo 1 mais o tempo 2 é igual a 2 segundos, eu posso isolar um dos termos para poder substituir nessa equação. Então, eu vou isolar o T1 para substituir. Vai ficar assim, T1 é igual a 2 menos T2. Então, é só isolei o T1 aqui para encontrar o valor para ele, para poder substituir na equação aqui embaixo. Então, eu sei que 660
vezes o T1, que eu vou substituir por 2 menos T2, é igual a 340 T2. Agora eu tenho apenas uma incógnita, que é o T2. Então, distribuindo 1.320 menos 660 T2 é 340 de T2. Então, eu tenho aqui 1.320 vai ser igual. O 660 que multiplica T2, vou passar para o segundo termo. Quando eu passar para o segundo membro, ele vai somar, porque aqui ele está menos, ele vai somar lá. Então, vai ficar 660 mais 340. Isso vai dar 1.000. Então, eu tenho 1.000 T2. Então, meu T2 será 1.000. Vou subir a tela aqui. 1.320 sobre 1.000. Dividir por 1.000 é imaginar que a vírgula que está depois da casa das unidades voltar 3 casas, né? Então, vai ser 1,32 segundos. Então, vai gastar 1,32 segundos. Agora, é só calcular essa distância. Então, meu x, né, onde eu tenho T2, é 340 vezes T2. E é fazer a substituição. Poderia usar o T1? Sim. Eu pego 1,32, troco aqui em T2, vai ficar 2 menos 1,32, vai dar 0,68, e aí eu multiplico por 660. Também dá certo. Então, como eu achei já T2, é só multiplicar direto, não preciso ter que achar o T1 para depois calcular a distância. Eu já tenho a fórmula da distância aqui, então eu aplico direto. E agora eu vou fazer essa conta. 1,32, 340, 0, 8, 12, 5, 6, 9 e 3. 0, 8, 8, 4, 4. Então, a gente multiplica como se não tivesse vírgula, aí depois no final só acrescenta vírgula. O número tem 2 casas depois da vírgula, resposta 2 casas depois da vírgula. Então, vou ter 448,80 de metros. Então, 448,8 metros será a distância entre o atirador e o alvo. Ok?